Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos a solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo. E nesse dia eu convido vocês a nós refletirmos sobre dois aspectos inseparáveis da Santa Missa, que é o caráter de banquete e de sacrifício. O sacrifício, porque nós celebramos o mistério pascal de Cristo. Na Santa Missa, de modo especial, nós estamos celebrando a Páscoa, a Quinta-feira Santa à noite, Sexta-feira Santa, Sábado Santo e o Domingo da Ressurreição. E por isso a missa é sacrifício. Por quê? Porque nós estamos diante do Calvário. De modo especial no momento da consagração, e por isso os coroinhas tocam o sininho, a gente se coloca de joelhos e não abaixa a cabeça, mas nós olhamos para a Eucaristia que está sendo consagrada. Por quê? Porque a consagração na missa é justamente o instante da morte de Jesus no Calvário. Então, nós estamos diante do grande mistério de Deus que se entrega, que morre para a nossa salvação. E por isso nós olhamos para o corpo e o sangue de Cristo, que é interessante, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Cristo após a consagração. E por que a consagração é feita separada? Pão e vinho. Porque é a separação do corpo e do sangue de Cristo que acontece na cruz. É a morte de Cristo, porque é isso que acontece quando nós separamos, tiramos o sangue de uma pessoa, separamos o sangue do corpo, pronto, é a morte. E isso se deu no Calvário. Portanto, na consagração, nós vemos a separação do corpo e sangue de Cristo, a sua morte, e por isso na consagração, o corpo e o sangue de Cristo são consagrados separadamente e nos dão um vislumbre do que foi a cruz.
Às vezes a gente fica pensando, se eu estivesse lá, né? E a grande questão é, se a gente gostaria de estar junto de Jesus no Calvário sem o deixar sozinho, como praticamente todos, exceto João, Maria Santíssima, Maria Madalena e mais algumas mulheres, os outros todos foram embora e deixaram Jesus sozinho. E a gente fica pensando, mas se eu estivesse lá, eu queria estar com Jesus. Pois então não falte a missa. Porque quando faltamos a missa, estamos deixando Jesus sozinho no Calvário. A Santa Missa é como se nós visitássemos o instante do Calvário. Porque a missa é sacrifício. É o sacrifício de Cristo na cruz. E na consagração, estamos diante do mistério da morte do Senhor. Mas a missa também é banquete. E isso simultânea e inseparavelmente do caráter de sacrifício. Porque a Eucaristia também é a Quinta-feira Santa, de um modo especial, onde Jesus sentou à mesa numa janta, numa ceia, num banquete, numa festa de Páscoa com os seus discípulos e entrega o seu corpo no pão e no vinho. E ele diz assim: isto é o meu corpo dado em alimento para todos vós. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele disse, fazei isto sempre em memória de mim. Portanto, na missa, nós somos alimentados num banquete onde quem é servido como alimento é Jesus. Mas também é Ele quem nos serve. Assim como Ele fez na Santa Ceia. Ele lavou os pés, Ele tomou o pão, Ele tomou o vinho e Ele entregou para os seus discípulos. Na missa, é Ele mesmo que entrega o seu corpo e o seu sangue para nosso alimento. Ele é o alimento e Ele é o garçom que nos serve a Ele próprio. E é por isso que na Santa Missa, quando nós comungamos, ninguém se aproxima do altar e toma a hóstia. Por isso não é a pessoa, o fiel que vem e que toma a hóstia na mão do padre, não, ou do ministro, mas é o padre que é presença de Cristo também como sacerdote, que entrega, nós recebemos a comunhão. Nós recebemos a Eucaristia. Para nós entendermos que é Cristo que se dá a nós, e não nós que temos acesso a Cristo, nós que temos a liberdade e queremos e podemos e recebemos a Eucaristia porque nós queremos, ou porque nós temos o direito, ou porque nós temos acesso. Não. Nós recebemos a Eucaristia. É Cristo que vem e que se entrega. Porque nós não temos acesso, nós não temos direito. Nós somos agraciados com Deus que se faz pequeno, que se faz humilde, que se faz gente, que se faz pão, que se faz vinho e que se entrega por nós. Por isso, concluindo, nós experimentamos na Santa Missa a graça de estarmos no Calvário. E temos a escolha de não deixar nosso Senhor sozinho no seu extremo amor por nós. Experimentamos a graça de nos sentarmos à mesa celeste, à mesa do céu, estando ainda na terra. Nós somos convidados. Vinde todos para a festa, o banquete já está preparado. Nós cantamos, vamos cantar junto de novo? Vinde todos para a festa, o banquete já está preparado. É o convite, ninguém é obrigado a vir. É convite. A mesa está posta,
É só chegar e saciar-se. Ser servido pelo próprio Jesus. Servido do alimento celeste e da bebida celeste que nos dá a vida eterna. Como Jesus mesmo disse, eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. E a gente vai cantar isso também, né? Eu sou o pão que vem do céu. Quem crê em mim irá viver. É isso. Então a missa, ela é banquete e ela é sacrifício. Vir à missa é não deixar Jesus sozinho no Calvário. Vir à missa é aceitar um convite de nós sentarmos à mesa e recebermos o alimento que é próprio da vida eterna, estando nós ainda aqui na terra. A missa é uma experiência de céu que nós já fazemos aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.